Nós vamos então aqui para o nosso estudo de hoje do nosso livro O Céu e o Inferno. Esse é o capítulo 8, Expiações Terrestres, e nós estamos então estudando aqui o caso do espírito, só um instantinho, Zimel Ligos, tá? Ou Ligol. Então nós vamos aqui fazer o estudo desse caso. Só um instantinho aqui que eu estou preparando a legenda para colocar aqui no Pautalk para poder facilitar a nossa identificação do estudo. Muito bem. Então está ali, Zimel Lisgol. Esse é o nome do nosso irmão aqui do Espírito. Então ele vai trazer para nós o seguinte caso. Kardec traz como introdução: era um pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Bom dia, Andréia, começando agora o estudo. Durante 30 anos havia pedido esmolas com uma tigela na mão. Na cidade, por toda parte, conhecia-se o seu grito: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Lisgol juntara 90.000 rublos, mas não guardou um só copeque para si. Aliviava os doentes que ele mesmo tratava. Pagava o estudo das crianças pobres, distribuía aos necessitados os alimentos que lhe davam. A noite era dedicada ao preparo do tabaco para aspirar. É o rapé, conhecido, que o mendigo vendia para prover suas próprias necessidades. O que lhe sobrava pertencia aos pobres. Zimel era sozinho no mundo. No dia do seu enterro, uma grande parte da população seguiu seu cortejo fúnebre e os estabelecimentos comerciais foram fechados. Aqui nós temos então agora a própria evocação feita na Sociedade Espírita de Paris, no dia 15 de junho de 1865. Evocação. Muito feliz e tendo finalmente alcançado a plenitude do que ambicionava, e que paguei bem caro, estou aqui entre vós desde o início desta noite. Eu vos agradeço por dardes atenção ao espírito de um pobre mendigo, que com alegria vai tratar de responder às vossas perguntas. Feita então aqui a pergunta. Só um instantinho. Espera só um minutinho que eu perdi a página aqui. Pronto. Uma carta de Vilna nos fez conhecer as particularidades mais notáveis da vossa existência. É pela simpatia que elas nos inspiram que tivemos vontade de conversar convosco. Agradecemos terdes atendido ao nosso chamado, e já que concordais em nos responder, ficaremos felizes por nos esclarecermos ao conhecer vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero da vossa última existência. Ele responde então aqui: bom dia, Cindizinha, bom dia, Ajuda. Primeiro concedei ao meu espírito, que compreende sua verdadeira situação, o favor de vos dizer a sua opinião sobre um pensamento que tivestes a meu respeito. Imploro vossos conselhos se essa opinião estiver errada. Achastes estranho que a manifestação pública tenha tomado tal desenvolvimento para homenagear o homem sem importância que soube, por sua caridade, atrair para si semelhante simpatia. Ele comenta que na introdução, bom dia, João, na introdução Kardec comentou que o fato dele ser um mendigo e viver daquela forma, após a sua desencarnação, sendo sozinho, ele acabou atraindo uma grande quantidade de pessoas no seu cortejo fúnebre. Então ele está comentando exatamente isso. Ele diz assim: não digo isto por vós, caro mestre, nem por ti, caro médium,
nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros. Falo, porém, para as pessoas indiferentes à crença. Não existe neste fato nada de espantoso. A força da pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tamanha que, por mais material que a humanidade seja, ela sempre se inclina, saúda o bem, apesar da tendência que tem para o mal. Então essa primeira passagem que ele traz fala exatamente isso, né, que diante do tipo de vida que ele tinha, de pedir esmolas, né, de ter aquela vida aparentemente insignificante diante da visão de uma sociedade muito apegada ainda, né, ao orgulho, à vaidade, ao materialismo e tudo mais, a autoridade moral ela é implacável. Onde ela se manifesta, ela consegue chamar a atenção. Então nós vemos isso, né, no nosso mundo de um modo geral, onde todos aqueles que de alguma forma manifestam as virtudes através das próprias atitudes, das ações, e acabam promovendo também grandes realizações, despertam a atenção da sociedade. Então isso é algo natural, e ele chamou a atenção aqui e disse que se Kardec tivesse ali alguma orientação sobre uma opinião contrária a essa explicação que ele trouxe, que ele gostaria de aprender. Mas para nós, né, não há dúvida de que esse ensinamento ele é bastante real e bastante valioso para nós também. Agora chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas apenas tendo em vista a instrução geral. Portanto, já que tenho liberdade para isso, vou vos dizer quais são as causas que motivaram e determinaram minha última existência com a maior concisão possível. Há muitos séculos eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro do círculo do meu poder, relativamente estreito comparado aos vossos países atuais, eu era o senhor absoluto do destino de muitos súditos. Agia como tirano, ou melhor, como carrasco. Com um caráter arrogante, violento, avaro e sensual, podeis imaginar qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob minhas leis. Eu abusava do meu poder para oprimir o fraco, para obrigar toda espécie de profissões, de trabalhos, de paixões e de dores a contribuírem de qualquer maneira para o serviço das minhas próprias paixões. Assim, eu atingia com um tributo o produto da mendicância. Ninguém podia mendigar sem que antecipadamente eu tomasse a minha grande parte do que a piedade humana deixava cair na escarcela da miséria. Mais que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre meus súditos, proibi que os infelizes dessem aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus próprios necessitados, a escassa parte que restava para esses pobres seres. Em uma palavra, fiz tudo o que existe de mais impiedoso em relação ao sofrimento e à miséria. Perdi, enfim, o que chamais a vida entre... perdi, enfim, o que chamais a vida entre tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi modelo de terror para todos aqueles que, como eu, porém, em uma menor escala, partilhavam minha maneira de pensar. Permaneci durante 3 séculos e meio no estado de espírito errante, e quando, ao final desse espaço de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era completamente diferente daquele que meus grosseiros e obtusos sentidos me haviam feito perseguir, obtive, a poder de preces, de resignação e de lamentos, permissão para receber a tarefa material de passar pelos mesmos sofrimentos, e ainda mais, que eu fizera a outros suportarem. Obtida essa permissão, Deus concedeu-me o direito de aumentar, por meu livre-arbítrio, meus sofrimentos morais e físicos. Graças à ajuda dos bons espíritos que me socorriam, persisti na minha resolução de praticar o bem,
e lhes agradeço porque eles me impediram de sucumbir durante a tarefa que eu me havia proposto. Enfim, concluí uma existência que resgatou, por sua abnegação e sua caridade, o que a outra tivera de cruel e de injusto. Nasci de pais pobres, órfão muito cedo, aprendi sozinho a encontrar meios de satisfazer minhas necessidades, na idade em que ainda se é considerado como incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições, e mesmo no início da minha vida, suportei a brutalidade que exercera sobre os outros. Dizem que as quantias recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio dos meus semelhantes. Isso é um fato exato. E acrescento, tanto sem ênfase como sem orgulho, que muitas vezes, à custa de privações relativamente penosas, muito penosas, aumentei o bem que a caridade pública me permitia fazer. Morri calmamente, confiante no valor que a reparação feita na minha última existência havia obtido, e fui recompensado além das minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, muito feliz em poder vos dizer que aquele que se eleva será humilhado e aquele que se humilha será elevado. Então essa aqui foi a primeira resposta que ele deu. Bom dia, Dudu, bom dia, Zé. Ligeirinho. Então essa primeira resposta, né, que a gente teve aqui uma ideia então, né, do histórico desse espírito, o que ele vivenciou, e aqui nós temos também, né, nas passagens, principalmente das psicografias do Chico, que falava, né, exatamente, principalmente nos versos, né, que muitos espíritos transmitiam através do Chico, falando que aquele que era rei poderia ver como mendigo, e o mendigo poderia ver como rei, né. Então nós encontramos aqui um relato de uma situação com essas características. Pergunta aqui Kardec: quereis nos dizer, eu vos peço, em que constituiu a vossa expiação no mundo dos espíritos, e quanto tempo ela durou, desde a vossa morte até o momento em que a vossa situação foi suavizada como consequência do arrependimento e das boas resoluções que tomaste? Dizei-nos também o que provocou em vós, no estado de espírito, essa mudança de ideias. Aqui nós fazemos uma comparação com o espírito de Castanheira, nós estudamos sobre ele, que ele foi um espírito que ficou 200 anos nessa condição de erraticidade, mas sofrendo muito, dada a sua natureza ainda primitiva. E somente depois desse trabalho que Kardec conseguiu realizar de atendimento, de aconselhamento, né, de orientação, que esse espírito conseguiu iniciar a sua transformação. Aqui nós vimos no depoimento anterior que esse espírito ficou 2 séculos e meio na erraticidade e ele mudou radicalmente a opinião que ele tinha. Então nós já começamos a ter uma visão de que a própria natureza primitiva daquele primeiro espírito não permitiu o seu desenvolvimento, enquanto que esse espírito já trazia então uma bagagem intelectual que bastou apenas, como nós vimos em casos anteriores, essa mudança de polaridade para que o espírito saísse de uma condição egoísta para se desenvolver numa condição de caridade. Sentimentos, bom dia. Então, o que fez com que ele mudasse e quanto tempo levou? Foi o que foi perguntado aqui para ele. Trazeis à minha memória lembranças bem dolorosas. Quanto sofri, mas eu não me queixo. Eu me lembro. Quereis saber de que natureza foi a minha expiação? Ei-la em todo o seu terrível terror. Carrasco, como vos disse, de todo o gênero de bons sentimentos, permaneci muito tempo, muitíssimo tempo, ligado pelo perispírito ao meu corpo em decomposição. Eu me senti até que a decomposição se completasse, ruído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Quando fui liberto pelos laços que me prendiam ao instrumento do meu suplício, sofri um ainda mais cruel. Após o sofrimento físico, veio o sofrimento moral, e este durou muito mais tempo que o primeiro. Fui posto em presença de todas as vítimas que eu torturara. Periodicamente, por uma força maior que a minha,
eu era colocado novamente diante das minhas ações culposas e via, física e moralmente, todas as dores que eu havia feito os outros sofrerem. Ó, meus amigos, como é horrível a visão constante daqueles a quem se fez mal. Disso tivestes um pequeno exemplo entre vós na confrontação do acusado com sua vítima. Eis aí, em resumo, o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, apiedado com a minha dor e o meu arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que eu tomasse a estrada da expiação que conheceis. Pergunta: o motivo particular vos induziu a escolher vossa última existência na religião israelita? A resposta: não. Não a escolhi por mim, porém a aceitei de acordo com o conselho dos meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de expiação, visto que, principalmente em certos países, a maioria dos encarnados despreza os israelitas, e particularmente os judeus mendigos. Uma característica que nós vimos. Então, é importante a gente lembrar que nós estudamos isso no livro de Dona Ivone, que nós falamos sobre os judeus. Qual é o nome do livro, pessoal, que eu me esqueci de novo o título? Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade e... qual foi o outro que a gente viu? Me ajudem aí. Dramas da Obsessão. Obrigado, Cindizinha. No Dramas da Obsessão nós vimos então aquele primeiro caso, Leonel e os judeus. Nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o contexto histórico que envolveu aqueles espíritos que eram perseguidos, né, pela Inquisição, tanto que a história de Leonel que nós estudamos estava envolvida diretamente com a Inquisição. E ali nós tivemos então que, naquele documentário que eu passei para vocês, que falava sobre a história da Inquisição, que foi veiculada lá no canal The History Channel, produzido por eles inclusive, nós vimos ali que uma das partes do documentário falava exatamente isso, a instituição da Inquisição e a perseguição a judeus na Europa, especialmente na Espanha e em Portugal. Nesse caso de Leonel e judeus, nós estávamos ali na Espanha, onde a Inquisição espanhola, uma das mais ferozes que nós tivemos na Europa naquele período, perseguia judeus. Então, eram aqueles que ou fugiam ou se submetiam, né, às determinações que eram feitas pelos governantes que eram influenciados pela Igreja. Nesse caso nós temos aqui século XIX, ele ficou 2 séculos e meio naquele período anterior, nesse período de expiação. Então nós lembramos que quando ele reencarnou, ali provavelmente, né, não se fala exatamente quando foi o período que ele vivenciou, né? Mas aqui coloca, isso aqui é 1865, a gente volta 2 séculos e meio no tempo, dali por volta de 1600 mais ou menos. Então ele reencarnou nesse período na Europa, em que os judeus também eram perseguidos e desprezados pela sociedade, exatamente por causa desse histórico que eles tiveram, desde aquele período, né, do século XIV, século XV, quando começaram então essas perseguições e essas mudanças na Europa por causa da implementação desse tribunal de Santo Ofício. Então, colocado aqui de novo, né, ele explicou exatamente do porquê dele ter escolhido essa vivência na experiência como judeu. Então, porque não bastava apenas ser mendigo, ele tinha que sofrer ainda o desprezo da sociedade. Então, na verdade, a religião que ele escolheu foi, na verdade, um agravante. Foi para se tornar mais difícil ainda a sua expiação. Depois perguntado, em vossa última existência, em que idade começastes a pôr em execução as resoluções que havíeis tomado? Como vos chegou esse pensamento? Enquanto praticáveis a caridade, assim com tanta abnegação,
tivestes alguma intuição da causa que vos impelia a isso? A resposta: nasci de pais pobres, mas inteligentes e avaros. Jovem ainda, fui privado da afeição e dos carinhos de minha mãe. Com a sua perda, senti uma tristeza muito mais intensa porque meu pai, dominado pela paixão do ganho do dinheiro, abandonou-me completamente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos que eu, pareciam não se aperceber dos meus sofrimentos. Um outro judeu, movido por um pensamento mais egoísta que caridoso, levou-me para sua casa e ensinou-me a trabalhar. Ele recuperou, de forma considerável, pelo produto dos meus trabalhos, que muitas vezes ultrapassavam minhas forças, o que eu pudera ter-lhe custado. Mais tarde, libertei-me dessa dependência e trabalhei para mim. Porém, por toda a parte, tanto trabalhando como em repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe, e na medida em que eu avançava em idade, sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória, e mais saudades eu sentia dos seus cuidados e do seu amor. Em pouco tempo fiquei sendo o único da minha família. A morte, em alguns meses, levou a todos. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual eu devia passar o resto da minha existência. 2 dos meus irmãos haviam deixado órfãos. Comovido pela lembrança do que havia sofrido, eu quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude igual à minha, e não podendo o meu trabalho ser suficiente para todos sustentar, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Deus não devia me deixar a consolação de tirar a alegria dos meus esforços. As pobres crianças me deixaram para sempre. Eu bem via o que, não podendo sustentar, eu bem via o que lhes faltara, era sua mãe. Resolvi então pedir caridade para as viúvas infelizes que, não podendo sustentar a elas e aos seus filhos, obrigavam-se a privações que as levavam à morte, deixando pobres órfãos que ficavam abandonados e consagrados aos tormentos que eu mesmo suportara. Tinha 30 anos quando, cheio de força e saúde, viram-me pedir esmola para uma viúva e o órfão. As primeiras ações foram penosas. Tive que suportar mais de uma palavra humilhante. Porém, quando viram que eu realmente distribuía tudo o que recebia em nome de meus pobres, quando me viram ainda acrescentar ao que eu recebia as sobras do meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que, para mim, não era sem encanto. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que eu me havia imposto. Também nunca um aviso da consciência veio me fazer supor que um motivo anterior à minha existência fosse a razão da minha maneira de agir. Somente um dia, antes de começar a esmolar, ouvi essas palavras: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Fiquei atônito com a moralidade geral contida nessas poucas palavras, e frequentemente me surpreendia ao nelas acrescentar essas: mas fazei-lhes ao contrário o que quereríeis que vos fosse feito. A lembrança da minha mãe e a dos meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar por um caminho que minha consciência dizia ser bom. Vou terminar essa longa comunicação dizendo-vos obrigado, não sendo ainda perfeito, mas sabendo que o mal apenas conduz ao mal, eu farei de novo, como já o fiz, o bem para colher a felicidade. Zimel Lisgol. Esse então aqui era o nosso personagem. Mais uma vez, nesse capítulo, Sound, bom dia, nesse capítulo de expiações terrestres, que fala exatamente isso, né? Sofrimentos aqui no mundo material, devido a expiações que os espíritos estavam vivendo, e depois a conquista
do plano espiritual na condição de espíritos quitados com as leis divinas e até mesmo com as leis da própria consciência. O próximo caso que nós veremos aqui, Julienne Marie, a mendiga. Julienne Marie, né? Olha que nome bonito, e ela era uma mendiga, né? Não que os mendigos não tenham nomes bonitos, né? Mas geralmente a gente fica impressionado, né, com esses nomes que são utilizados. Dito diz para nós aqui então, na comuna de Vilat, perto de Nozay, que é o Loire inferior, havia uma pobre mulher, velha, enferma, chamada Julienne Marie, e que vivia da caridade pública. Um dia ela caiu num pântano de onde foi retirada por um habitante da região, Senhor A, que habitualmente dava-lhe ajuda. Levada para casa, ela morreu pouco tempo depois com as sequelas do acidente. A opinião geral foi a de que ela desejou suicidar-se. No dia do seu falecimento, aquele que a salvara, que era espírita e médium, sentiu em todo o seu corpo como se o toque leve de alguém que estivesse perto dele, sem entretanto inteirar-se da causa desse fato. Quando soube da morte de Julienne Marie, o pensamento que lhe ocorreu foi o de que talvez seu espírito tivesse vindo visitá-lo. De acordo com o conselho de um dos seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem tinha contado o que se passara, ele fez a evocação dessa mulher, com a finalidade de ser-lhe útil. Porém, antes de fazê-la, pediu orientação aos seus guias protetores, dos quais recebeu a seguinte resposta: podes evocá-la, e isso lhe será agradável, embora o favor que te propões a lhe fazer seja desnecessário. Ou seja, né, aquela ideia de fazer a evocação para ajudá-la no plano espiritual. E o espírito aqui então diz que exatamente isso é desnecessário. Ela está feliz e inteiramente dedicada àqueles que se compadeceram dela. Tu és um desses bons espíritos. Ela quase não te deixa e muitas vezes fala contigo sem que o percebas. Cedo ou tarde, os favores prestados são recompensados. Se não for pelo beneficiado, será por aqueles que se interessaram por ele, antes da sua morte como após. Quando o espírito não teve tempo de reconhecer a sua situação, são outros espíritos simpáticos que testemunham, em seu nome, todo o seu reconhecimento. Eis o que explica o que sentiste no dia do seu falecimento. Agora é ela a te ajudar no bem que queres fazer. Lembra-te do que Jesus disse: aquele que foi humilhado será elevado. Terás a dimensão dos serviços que ela pode te prestar, desde que lhe peças assistência apenas para seres útil ao teu próximo. Foi feita então aqui a evocação. Boa Julienne Marie, sois feliz? É tudo o que eu queria saber. Porém, isso não me impedirá de pensar muitas vezes em vós e de jamais vos esquecer em minhas preces. A resposta dela: tem confiança em Deus, inspira aos teus doentes uma fé sincera e quase sempre triunfarás. Não te preocupes nunca com a recompensa que isso trará. Ela será além da tua expectativa. Deus sabe sempre recompensar como o merece aquele que se dedica à consolação dos seus semelhantes e que coloca em suas ações um completo desinteresse. Sem isso, tudo é apenas ilusão e quimera. Antes de tudo é preciso fé. De outra forma, nada se conseguirá. Lembra-te dessa máxima e ficarás admirado dos resultados que obterás. Os 2 doentes que curaste são a prova que te digo. Nas circunstâncias em que eles se encontravam,
Com os simples remédios terias fracassado. Quando pedires a Deus que permita aos bons espíritos lançarem sobre ti seus fluidos benéficos, se esse pedido não te fizer sentir um estremecimento involuntário, é porque a tua prece não é bastante fervorosa para ser ouvida. Ela só o será nas condições que eu te indico. Foi o que experimentaste quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade sem limite, acolhei minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de... Tende piedade dele, meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso. Que vossa vontade seja feita. Fizeste bem em não desdenhar dos humildes. A voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo sempre é escutada. E como vês, um serviço prestado sempre recebe sua recompensa. Agora algumas palavras sobre mim, e elas te confirmarão o que foi dito acima. O Espiritismo te explica minha linhagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar em detalhes a esse respeito. Creio também ser inútil dar-te informações sobre minha existência anterior. A situação em que tu me conheceste, sobre essa terra, deve te fazer compreender e julgar minhas outras existências, que não foram sempre sem máculas. Entregue a uma vida de miséria, enferma, e não podendo trabalhar, mendiguei durante toda a minha vida. Não acumulei dinheiro. Em minha velhice, minhas pequenas economias limitavam-se a uma centena de francos que eu reservava para quando minhas pernas não pudessem mais me suportar ou me transportar. Deus julgou minha prova e minha expiação suficientes, e a elas deu um fim, livrando-me sem sofrimento da vida terrestre, porquanto eu não me suicidei, como a princípio acreditaram. Morri subitamente à beira do pântano, no momento em que eu dirigia minha última prece a Deus. A inclinação do terreno é a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Sou feliz por ter podido concluir minha missão sem obstáculos e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e minhas posses, e evitei fazer o mal ao meu próximo. Hoje recebo a recompensa do meu proceder, e dou graças a Deus, nosso Divino Senhor, que ameniza a amargura das provas, fazendo-nos esquecer durante a vida nossas antigas existências e coloca almas caridosas em nosso caminho para nos ajudarem a suportar a carga das nossas faltas passadas. Aqui só fazendo então um comentário, que ela falava exatamente que não havia necessidade de falar sobre a sua existência anterior, diferentemente do que nós vimos no caso anterior. Porque, como ela disse, o Espiritismo já ensinava que a condição atual dela, ou seja, dessa última vivência, já trazia detalhes de como poderia ter sido sua existência anterior. Sabendo que a lei de causa e efeito não faz sofrer aquele que não tem necessidade ou merecimento para isso, o fato dela estar desencarnada como mendiga já mostra então uma vida, como ela colocou, nem sempre sem máculas. Persevera tu também, e como eu, serás recompensado. Agradeço tuas bondosas preces e o favor que me prestaste, e não esquecerei jamais. Um dia voltaremos a nos ver, e muitas coisas te serão explicadas. Neste momento, isso seria supérfluo. Fica sabendo apenas que te sou inteiramente dedicada, e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim para aliviares aquele que sofre. A pobre velha Julienne Marie.
Então ela assina aqui essa comunicação. E depois embaixo nós temos aqui mais algumas considerações. O espírito de Julienne Marie, evocado na Sociedade de Paris em 10 de junho de 64, ditou a seguinte comunicação. Aqui só para a gente poder lembrar, deixa eu ver aqui a data dessa primeira comunicação. Só um instantinho. Que não fala quando foi essa primeira. Mas essa segunda nós temos então aqui a data. Foi em 10 de junho de 1864. Obrigada por terdes a bondade de admitir-me em vosso meio, caro presidente. Isso a gente lembra, né, que a primeira evocação ela foi feita pelo próprio médium, né, foi uma evocação particular que eles fizeram. E agora aqui então, feita, né, por Kardec na sociedade. Obrigado por terdes a bondade de admitir-me em vosso meio, caro presidente. Pudestes perceber que minhas existências anteriores foram mais elevadas em posição social. Se voltei à terra para sofrer a prova da pobreza, foi para me punir de um orgulho fútil que me fizera repelir quem era pobre e miserável. Então, passei pela justa lei de Talião, que me tornou a mais horrível mendiga dessa região. E como para me provar a bondade de Deus eu não era repelida por todos, esse era todo o meu receio. Assim suportei minha prova sem me queixar, pressentindo uma vida melhor, da qual não devia mais retornar a esta terra de exílio e de desgraça. Aqui então uma informação importante de novo, porque já é aqui o segundo espírito que nós vimos que não reencarnaria aqui nesse nosso mundo. Então, lendo mais uma vez aqui para a gente poder reforçar. Passei pela justa lei de Talião que me tornou a mais horrível mendiga dessa região. E como para me provar a bondade de Deus, eu não era repelida por todos. Esse era todo o meu receio. Assim suportei minha prova sem me queixar, pressentindo uma vida melhor, da qual não devia mais retornar a esta terra de exílio e de desgraça. Que felicidade, o dia em que nossa alma, jovem novamente, pôde reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque eu também amei, e sou feliz por haver reencontrado aqueles que me precederam. Obrigada a este bondoso Senhor A, que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que minha alma não esquece as felizes influências do seu bom coração e aconselhá-lo a difundir a sua divina crença. Ele está designado para fazer entrar no bom caminho as almas transviadas. Que ele tenha a certeza do meu apoio. Sim, eu posso lhe restituir centuplicado o que ele me fez, instruindo-o na entrada que seguisse. Agradecei ao Senhor haver permitido que os espíritos pudessem vos dar instruções para encorajar o pobre nas suas penas e deter o rico no seu orgulho. Sabei compreender a desonra que existe em repelir um infeliz. Que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitardes expiar vossas faltas, como eu, por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o refúgio da sociedade. E ela assina então Julienne Marie. E depois aqui, tendo a comunicação acima sido transmitida ao Sr. A, este por sua vez obteve a que se segue e que é a sua confirmação. Boa Julienne Marie, uma vez que tendes a bondade de me ajudar com os vossos bons conselhos, a fim de me fazer progredir na estrada da vossa divina doutrina, vinde-vos comunicar comigo. Farei todos os meus esforços para saber aproveitar vossos ensinamentos. Então, nesse caso, foi uma evocação que foi feita
da parte dele. E ela responde: lembra-te da recomendação que vou te fazer, e jamais te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida dos teus meios. Compreendes bem a caridade tal como se deve praticá-la em todas as situações da vida terrestre. Portanto, não tenho necessidade de vir te dar um conselho a esse respeito. Tu mesmo serás o melhor juiz, seguindo, porém, a voz da tua consciência, que jamais te enganará, quando tu a escutares sinceramente. Não te iludas com as missões que tens para cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, mas eu merecia uma semelhante punição, por minhas existências precedentes, como vim confessar ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, a qual todos vos juntareis um dia. Esse dia não está tão longe como tu pensas. O Espiritismo marcha a passos de gigante, apesar de tudo o que se faz para impedi-lo. Caminhai, pois, sem receio, fervorosos adeptos da doutrina, e vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que possam dizer de vós? Colocai-vos acima de uma crítica zombeteira que irá recair sobre os adversários do Espiritismo. Ah, os orgulhosos! Eles se acham fortes e pensam em vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, ficai tranquilos, e não receeis confrontar-vos com eles. São mais fáceis de vencer do que julgais. Muitos dentre eles têm medo, e receiam que a verdade não venha, enfim, lhes deslumbrar os olhos. Esperai, e eles virão, por sua vez, ajudar no coroamento dessa obra. Ou no coroamento da obra. Julien Marie. Depois aqui mais uma comunicação ainda, né? Bom dia, Mariana, bom dia, Francis. Este caso, né? Aqui é a conclusão do caso agora, né? Este caso está cheio de ensinamentos para quem quiser refletir nas palavras desse espírito em suas 3 comunicações. Nelas se encontram reunidos todos os grandes princípios do Espiritismo. Desde a primeira, o espírito demonstra sua superioridade por sua linguagem. Semelhante a uma fada caridosa, essa mulher, hoje em dia resplandecente, que metamorfoseada, vem proteger aquele que não a repeliu quando estava sob os farrapos da miséria. É uma explicação dessas máximas do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porquanto aquele que é pequeno neste mundo pode ser maior do que acreditais. Então essa daqui é a comunicação, né? Tico Teco lembrou aqui, é muito bom vermos uma história de vitória espiritual, né? Todos esses casos que nós estamos estudando aqui nas expiações terrestres trazem para nós essa, vamos chamar assim, de reviravolta. O espírito erra no passado, expia naquele presente e depois o futuro já se projeta de uma forma bastante favorável, bastante positiva e feliz para esse espírito. Obviamente que quando nós vemos pessoas que passam por situações assim, nós vimos o caso do Marcel, vimos o caso aqui do Slisgol e vimos o caso também aqui da Julienne Marie. São 3 casos, 2 de mendicância e um caso de doença e que também de abandono, né, como foi o caso de Marcel. Obviamente que nem todos os espíritos, infelizmente, vivem essas experiências e saem recompensados da forma como esses 3 espíritos saíram. Infelizmente nós encontramos pessoas que passam por experiências assim e, tomadas, né, pela força das circunstâncias, pelas influências, pelas necessidades e também agindo pelos próprios instintos, acabam se afundando cada vez mais. Nós vemos mendigos, por exemplo, envolvidos com crimes, com uso de drogas,
sem qualquer tipo de transformação moral, pelo contrário, acaba-se exatamente cristalizando, né, nele, em sua mente, em seu coração, todo o desprezo, né, toda a indiferença que ele sofreu, que ele vivenciou. Então, infelizmente, nós encontramos espíritos que já estão vivendo experiências expiatórias bastante dolorosas e ainda assim continuam sofrendo. Então, na verdade, né, nós temos que observar aquilo que nós estamos vivendo. Não passamos por esses extremos, mas o pouco que passamos, né, ou o muito que passamos, já serve para nós como um aprendizado significativo, lembrando do resgate do passado e da construção desse futuro diferente. O próximo caso, mais um mendigo que nós temos aqui, Max, o mendigo. Terceiro caso de hoje, né, são casos pequenos, né, então a gente vai avançando, porque no fim nós estamos aqui apenas ilustrando os ensinamentos, né, porque eles já foram passados para nós, das expiações que elevam o espírito. Então nós temos aqui Max, o mendigo. Em uma cidade da Baviera, Alemanha, né, por volta de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois ele não tinha família. Há quase meio século cheio de enfermidades que o deixavam sem condições de ganhar a vida pelo trabalho, não tinha outros recursos além da caridade pública, que ele disfarçava indo vender nas fazendas e castelos, almanaques e pequenos objetos. Deram-lhe o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Sr. Conde, do que ele sorria sem se mostrar ofendido. Por que esse título? Ninguém poderia responder. Tornara-se um hábito. Talvez fosse devido à sua fisionomia e aos seus modos, cuja distinção contrastava com os seus farrapos. Muitos anos após sua morte, ele apareceu em sonho à filha do proprietário de um dos castelos onde o deixavam hospedar-se na estrebaria, porquanto ele não possuía uma casa. Nesse sonho, ele lhe disse: obrigado a vós por terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Quereis saber quem sou? Alma caridosa que vos interessastes pelo infortunado mendigo? Vou atender-vos, e isso será um grande ensinamento para todos. Então Max lhe fez a narrativa seguinte, mais ou menos nesses termos. Há 1 século e meio aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor dessa região. Porém, fútil, orgulhoso e vaidoso da minha nobreza, Minha intensa fortuna sempre serviu somente aos meus prazeres, e apenas a isso ela satisfazia, porque eu era jogador, devasso, e passava a minha vida nas orgias. Meus vassalos, que eu acreditava criados para o meu uso como os animais das fazendas, eram extorquidos e maltratados para prover os meus gastos excessivos. Eu ficava surdo às suas lamentações, assim como as de todos os infelizes, e, de acordo com o meu pensamento, eles deviam se sentir muito honrados por servirem aos meus caprichos. Morri em uma idade pouco avançada, desgastado pelos excessos, porém sem haver passado por nenhum sofrimento verdadeiro. Tudo, ao contrário, parecia-me sorrir, de maneira que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. Minha posição me valeu funerais suntuosos. Os boêmios lamentavam a perda do próprio Senhor, mas nenhuma lágrima foi derramada sobre meu túmulo, nenhuma prece foi feita a Deus por mim, de coração
e minha memória foi maldita por todos aqueles dos quais eu aumentara a miséria. Ah, como é terrível a maldição dos que fizemos infelizes! Ela não deixou de repercutir em meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E ao morrer, cada uma das minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico que surgia diante de mim e me perseguia sem interrupção, sem que eu pudesse encontrar um lugar oculto para me esconder de sua visão. Nenhum olhar amigo. Nós já vimos aqui outros casos de espíritos que cometeram crimes e a sua grande dificuldade, ou a grande dor que eles vivenciavam no plano espiritual, após a sua desencarnação, era exatamente a presença ou a imagem de suas vítimas. E isso era, sem dúvida nenhuma, a grande tortura, o grande tormento moral que eles vivenciavam. E aqui ele coloca, nem um olhar amigo, somente aqueles que foram perseguidos e desprezados. Meus antigos companheiros de libertinagens, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: tu não podes mais pagar nossos prazeres. Oh, naquele tempo, como eu pagaria regiamente por um momento de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava. Eu, porém, não possuía mais nada, e todo o ouro que eu distribuíra, a mãos cheias, sobre a terra, não produziu uma só bênção, nem uma só. Entendeis, minha filha? Enfim, cheio de fadiga, com as forças esgotadas, como um viajante extenuado, que não vê o fim de sua estrada, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará essa terrível situação? Então uma voz, a primeira que eu ouvia, depois de haver deixado a terra, me disse: quando tu quiseres. Que é preciso fazer, grande Deus? Respondi: dizei-me e eu me submeterei a tudo. É preciso te arrependeres, te humilhares diante daqueles que humilhaste. Pedir a eles que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa sempre é agradável ao Senhor. E eu me humilhei. Roguei aos meus vassalos, meus servidores, que estavam ali diante de mim e dos quais os rostos, cada vez mais benevolentes, acabaram por desaparecer. Então, para mim, foi como uma nova vida. O desespero foi substituído pela esperança e agradeci a Deus com todas as forças da minha alma. A voz disse-me a seguir: príncipe, e eu respondi: aqui não há outro príncipe, exceto o Deus Todo-Poderoso, que humilha os orgulhosos. Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Fazei de mim o servidor dos meus servidores, se essa for a vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci novamente, porém, desta vez, numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando eu ainda era uma criança. Fiquei sozinho no mundo e sem amparo. Ganhei minha vida como pude, ora como ajudante de pedreiro, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque dessa vez eu acreditava em Deus. Com a idade de 40 anos, uma doença me tornou tolhido de todos os meus membros, e foi preciso que eu mendigasse durante mais de 50 anos por essas mesmas terras das quais eu havia sido o senhor absoluto. Que recebesse um pedaço de pão das fazendas que possuíra, e onde, por uma amarga zombaria, deram-me o apelido de Senhor Conde, muitas vezes bastante feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sono, agradava-me percorrer esse mesmo castelo onde dominara como um déspota. Em meus sonhos, quantas vezes voltei a ver-me ali, no meio de uma
no meio de minha antiga fortuna. Essas visões deixavam-me, quando eu despertava, um indefinível sentimento de amargura e de pesar, mas nunca uma queixa escapou da minha boca. E quando Deus decidiu chamar-me, eu o glorifiquei por me haver dado a coragem de sofrer sem me queixar, essa longa prova da qual eu recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos abençoo por terdes rogado por mim. Uma pequena observação que é colocada aqui por Kardec. Recomendamos este caso àqueles que afirmam que os homens não teriam mais um freio se não tivessem diante deles a figura das penas eternas. E nós perguntamos se a perspectiva de um castigo, como o do Pai Max, tem menos valor para impedir o avanço na estrada do mal do que aquele das torturas sem fim, nas quais não se acredita mais. Então aqui a gente termina esse caso. E é lembrado então aqui para nós, Kardec mais uma vez ele lança esse desafio, essa provocação, quando faz essa comparação entre aquilo que é trazido nos livros sagrados, falando sobre as punições dos pecadores, e os depoimentos desses espíritos falando exatamente sobre a remissão. Quando eles começam então a fazer aquele caminho de ascensão, inicialmente consertando tudo aquilo que acabaram falhando em existências anteriores. Então nós vemos aqui a aplicação da lei de causa e efeito e também o próprio mecanismo da reencarnação como sendo instrumentos bastante eficazes para a transformação de um espírito, ainda que demore tempos, porque nós temos espíritos que, como esses, embora tenham passado muito tempo no plano espiritual, sofrendo todas as amarguras das culpas, dos medos e dos sofrimentos devido àquilo que fizeram em existências anteriores, nós temos também a oportunidade de vê-los saindo daquela condição através de um trabalho principalmente moral, porque nós vimos ali trabalho de caridade, pedindo esmola. As atividades por si só dão a impressão de que são suficientes para fazer com que o espírito se transforme. Mas nós percebemos que muito mais do que o que ele faz, é como ele faz. Porque ali nós temos então a simplicidade, a humildade, até mesmo a própria humilhação, que é uma dor para esses espíritos, e aí então eles conseguem se transformar a partir dessas experiências. Nós vemos hoje, no nosso mundo, tantos e tantos outros indivíduos que passam pela mesma condição. Moradores de rua, mendigos, acabam se tornando, como comentamos há pouco, dependentes químicos, acabam entrando no caminho do crime, acabam tendo também desencarnações precoces devido a todas essas violências que acabam sofrendo. E aí, então a pergunta que nós fazemos é exatamente essa: como esse espírito então se encontrará no plano espiritual? Seria então um espírito regenerado pelo fato de ter vivido esse sofrimento todo? Ceiça, bom dia. Porque nós imaginamos assim: basta o espírito sofrer, que já vai ser o suficiente para que ele possa chegar na condição de um espírito mais feliz. E na verdade nós temos uma situação oposta. Muitas vezes o espírito sofre e mesmo diante de um sofrimento ele acaba agravando a sua pena. Porque vem aquele ditado que a gente sempre usa: tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes. E muitas vezes uma experiência dessa natureza, em vez de fazer com que o espírito se transforme, ele acaba não apenas se mantendo na mesma condição, mas até mesmo agravando mais a sua situação. Porque então, no caso, por exemplo, como nós vemos, porque é importante nós trazermos esse ensinamento para a nossa realidade. Vemos numa grande cidade pessoas que se tornam moradoras de rua, se envolvendo com dependências químicas, com crimes, com revoltas, e aí então, após a desencarnação, serão esses espíritos criminosos,
dependentes e revoltados. Então nós vimos que a experiência que eles viveram da mendicância por morarem na rua não foi suficiente para que eles pudessem se transformar. E aí, então, no plano espiritual, eles continuarão sofrendo, em outras encarnações continuarão passando por situações assim, até que eles se transformem. Exatamente, Zé, por muito amor, seus pecados serão perdoados. Então, a ideia do perdão dos pecados, dentro dos ensinamentos tradicionais das religiões que hoje nós encontramos, das escolas tradicionais, não é simplesmente um perdão pelo perdão, mas é, na verdade, uma conquista do espírito a partir da sua própria transformação. Pois é, Tic-Teco, o que nós encontramos hoje, aliás, esse comentário só me fez lembrar de uma pesquisa que eu fazia para um estudo que nós íamos desenvolver, falando sobre a questão do ateísmo. Então, o que acontece? Nós temos ali duas situações que são opostas, que o próprio Kardec enfrentou naquela época, quando ele começava a apresentar as bases da doutrina espírita. A primeira é que, quando se fala do ateísmo, vão dizer, por exemplo, que história é essa de vocês falarem de Deus, de vocês falarem de um Criador diante de tantas misérias do mundo. Então a justificativa para negar Deus é apontar o sofrimento do mundo, dizendo que isso daí é uma consequência natural das próprias escolhas dos homens. Por outro lado, dentro das religiões, nós vamos dizer que Deus submete as pessoas a determinado tipo de experiências simplesmente como uma prova de fé, que também para muitos não é o suficiente. Como é que nós podemos imaginar Deus, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria e bondade, pode submeter uma criatura que aparentemente é indefesa a uma situação dolorosa? Então, nesse caso, nós temos ali fés. A fé daquele que é ateu, porque o ateu também tem fé. Ele tem fé na ciência. E ele é descrente das religiões. E nós temos aqueles que são cegos na sua fé, apenas acreditando que é possível, mas sem entender o mecanismo. E aí então nós começamos a acrescentar esse novo ingrediente, que é exatamente ali uma lei de causa e efeito, mecanismos que fazem com que os espíritos, através das diversas encarnações e das tantas e tantas provas e expiações que vão vivendo, tenham a oportunidade de resgatarem-se diante dos erros do passado. Sem essa chave, como Kardec gosta de dizer, desse entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós sempre vamos olhar para as situações do mundo com dúvidas, com descrenças, com medos. Como é que nós podemos caminhar e ver, por exemplo, uma pessoa abandonada na rua? Como é que nós podemos ver crianças abandonadas na rua? Como é que nós podemos ver ambientes onde existem criminalidades? Como é que nós podemos imaginar que tudo isso acontece para um indivíduo apenas por uma questão de sorte? Porque enquanto nós tivemos ali um jovem que nasceu num condomínio, o outro jovem nasceu numa favela. Enquanto um tem oportunidade de estudo e de trabalho, o outro vive na rua. O que exatamente determina isso? Sorte e azar? Porque quando nós falamos, no caso da visão da ciência, por exemplo, nós temos cientistas que dizem assim, que muitas vezes a natureza falha. E a natureza falhando, ela pode, por exemplo, no nascimento de uma criança, como é o caso que nós vemos, por exemplo, da microcefalia. As tantas e tantas crianças, nesses últimos 2 anos, incluindo também aqui o nosso ano presente, foram acometidas por essa doença, comprometendo de uma forma profunda toda a vivência desses espíritos. Ou seja, a vida dessas crianças foi comprometida, suas famílias passaram por grandes dificuldades. E aí a pergunta fica exatamente, mas o que determina isso? Por que crianças não nasceram assim e aquelas nasceram? Na visão da ciência é uma falha da natureza. Foram aqueles micro-organismos que alteraram
toda a constituição orgânica daquela criança, ou pelo menos do seu sistema nervoso, durante o período de gestação, ponto. Mas e o indivíduo que se encontra ali? Aquele indivíduo vai sofrer por acaso? Vai sofrer por uma questão de sorte, porque teve outro indivíduo que nasceu num corpo perfeito e eles não? Então essas mesmas questões, mesmo que aqueles indivíduos, né, ou esses cientistas, tenham essa opinião, de dizerem assim, mas é assim mesmo, é a natureza que faz isso. Não há como nós não nos sensibilizarmos de vermos, por exemplo, uma criança de perto, quando nós encontramos esses mesmos cientistas, tendo em suas famílias crianças que passam por essas malformações. E aí ele vai dizer assim, bom, a natureza então não teve sorte comigo. Até o momento em que ele perguntar, mas por que eu? E aí nós vamos ver a grande diferença. Então nós temos a chave, a lei de causa e efeito, que na verdade são chaves. Lei de causa e efeito, a reencarnação, que vão trazer para nós explicações, embora não de uma forma clara, porque nós não temos como sondar o passado desses indivíduos, já que nós não temos também condições de sondar o nosso próprio passado, mas nós não sabemos por quê, ou melhor, quais são as causas dele viver aquilo, mas nós sabemos do porquê ele viver aquilo. Porque é exatamente ali a lei de causa e efeito trazendo as suas compensações. No caso, Sandra, que coloca, por exemplo, hoje, políticos, empresários que cometem esses crimes, muitas vezes nós encontramos hoje em hospitais, em asilos, nas ruas, em manicômios, esses mesmos indivíduos, né, que no passado praticaram esses atos. Muitos deles se renovaram, não tenhamos dúvida disso. Mas essa renovação, ela é bastante dolorosa. E é bastante difícil também de nós encontrarmos. Então a maioria vai vivendo essa transformação de uma forma muito lenta. Então hoje, se nós pegarmos um indivíduo, por exemplo, olha só, há alguns textos, isso não é uma afirmação, mas nós podemos entrar no campo da especulação. Algumas psicografias falam para nós, por exemplo, que o continente africano é o berço de muitos criminosos que lá reencarnaram para sofrer as suas provas, para sofrerem as suas expiações. Num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, falava exatamente isso. De um espírito que vivia aqui no Brasil, que era um espírito que viveu na África como uma escrava, que acabou seguindo as religiões de tradições, né, daquele continente, e depois aqui no Brasil participava, por exemplo, de um centro de Umbanda. Então ela estava junto com o Dr. Bezerra de Menezes, dando ali as suas explicações, contando a sua história, e disse que ela foi uma monarca na Europa, na Suécia, que foi uma mulher indiferente, que foi uma mulher cruel, e que depois, na encarnação seguinte, ela reencarnou na África, e depois ela veio para o Brasil. Então, nós perguntamos, isso é uma determinação? É justo nós analisarmos isso dessa forma tão simples? Não. Mas se nós pensarmos que um ambiente onde existem tantos sofrimentos, não é apenas os sofrimentos, são pessoas que sofrem. Porque o sofrimento por si só não é uma instituição. O sofrimento é algo que acomete pessoas que estão passando pelo sofrimento. Mas a pergunta é, por que eles estão sofrendo? Na década de 1980, por exemplo, e também em 1990, nós tivemos muitas reportagens que falavam sobre a Etiópia, a Somália, falava sobre a Nigéria, e ainda falam que lugares que havia fome, lugares onde havia guerra civil, aquela questão das mulheres sendo mutiladas, estupradas, países, nós temos nações na África onde metade da população está contaminada com o vírus da AIDS. E aí nós falamos, mas espera aí, não é o continente que é o continente que tudo sofre. Ele é um continente como outro qualquer. A geografia do nosso planeta
apresenta as mesmas características, com montanhas, com vegetação, com água, com animais, mas quando nós falamos dentro do elemento moral, os indivíduos que estão nesse continente estão sofrendo. A pergunta que nós fazemos é, por quê? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. Então nós percebemos que, através desse entendimento, a gente vai dizer assim, nossa, mas a África é um país miserável, onde tem muito sofrimento, tem muita beleza também, mas nós estamos falando da questão do sofrimento mesmo. Que azar é aquele continente? Peraí, o azar? Aí nós estamos então atribuindo a sorte, o azar, ao acaso, a determinação de quem será feliz ou quem será infeliz. E quando nós começamos a ter um conhecimento sobre as leis divinas que são perfeitas, são imparciais e são implacáveis, e quando nós falamos assim, não estamos falando apenas de punição, mas estamos também falando de recompensa, porque aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia frutos saborosos e doces, terão uma boa colheita. Aqueles que fazem isso, terão uma boa colheita. Aqueles que semeiam frutos amargos e espinhosos, vão também ter essa colheita. Então nós pensamos assim que tudo aquilo que acontece à nossa volta não é questão de acaso. A mesma coisa acontece nessas regiões de tantos e tantos conflitos. Perseguições religiosas, perseguições políticas, fanatismo, refugiados, nada disso é ao acaso. Se nós estamos hoje, como eu sempre falo para vocês, confortavelmente na frente dos nossos computadores, desfrutando a tranquilidade relativa de nossas vidas, é porque nós temos merecimento para isso. Outros estão numa condição melhor, outros estão em condições muito piores. Cada um ocupando o lugar que lhe é devido. E para entendermos isso, somente nos aprofundando nesse conhecimento que vai além do simples elemento de fé, ou que vão além do simples elemento de fé. Temos que racionalizar essa nossa crença, embora seja também uma fé raciocinada. Mas nós vemos isso na lógica. Foi e vai continuar sendo, porque na verdade, né, tio Quiteco, a gente lembra que a verdade sempre prevalece. As leis divinas, como os próprios Espíritos dizem, elas vão se tornar uma realidade para todos nós, já são uma realidade, mas elas vão se tornar compreendidas por todos nós. Mesmo que isso demore o tempo que demorar. Pode se demorar muito tempo, pode demorar pouco tempo. Conforme os Espíritos dizem, nós estamos vivendo uma fase agora de transformação. Essa transformação é muito positiva, porque mostra que nós estamos saindo de uma fase da nossa existência mais dolorosa para entrarmos numa fase agora mais equilibrada. E isso mostra que nós estamos nos equilibrando. E temos que trabalhar para dar continuidade nessa transformação. O conhecimento está à nossa disposição. Basta que nós abracemos, então,